Bolsonaro ter ido para a Rússia, porque, assim, até agora eu estou me perguntando, por exemplo, o que, que o filho dele, o Carluxo, está fazendo lá, enquanto Petrópolis passa por uma das maiores tragédias, né, da história ali da cidade, uma coisa assim horrorosa, absurda, provando mais uma vez que o capitalismo não é verde, né, que a gente tem que falar de capitalismo sim, porque enquanto houver capitalismo, a gente só vai aprofundar ainda mais a crise climática no Brasil e no mundo, né? É só ver o que aconteceu aqui há 2, 3 meses atrás, as inundações, as chuvas na Alemanha, na Bélgica, depois as florestas pegando fogo nos Estados Unidos, na Austrália, enfim, é algo que não tem, a gente já passou da hora de enfrentar, né, de buscar uma alternativa a esse sistema que só destrói cada vez mais o nosso planeta. E unindo isso daí com o descaso, né? A falta de políticas públicas, né? Uma cidade completamente largada, né? A Deus dará, tipo, salve-se quem puder. E aí o que era para chover em 2 meses, choveu em 6 horas. Eu fiquei assim completamente assustada, assim, chocada com as imagens, porque a força da água era uma coisa inacreditável. Para mim não tinha diferença de ver aquelas imagens da Ásia, quando tem tsunamis, né, ali nos países asiáticos. Para mim, assim, foi pau a pau ali. E é só ver o resultado, né? Cidade destruída, centenas de mortos, crianças soterradas, um desespero. Enquanto isso, o senhor vereador, né, Carlos Bolsonaro, que deveria estar do lado do povo, né? Assim, o mais engraçado, assim, engraçado nada, né? O mais grave é que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, é um reduto eleitoral dos Bolsonaros, né? Então, ao invés dele estar lá com o Viktor Orbán hoje, com o fascista do Viktor Orbán, que é outro governo de extrema-direita, né, homofóbico, ao invés dele estar lá com o povo dele, em Petrópolis, né, prestando auxílio às famílias, ao povo lá da cidade, ele está se encontrando com um fátio, né, que não tem absolutamente nada para nos oferecer. Então, antes da gente ir... Desculpa te interromper, porque é a mesma situação aqui na Colômbia, com esse panorama de violência que eu acabo de falar. O Duque, né, que é o presidente da Colômbia, esteve essas semanas, esses dias na Europa. Ele esteve reunido com o secretário-geral da OTAN, justamente segunda-feira, porque é importante lembrar que a Colômbia é o único país que tem a posição de Estado associado da OTAN na América Latina. Isso, E o Duque, em vez de falar como vai resolver o problema da violência, como vai deter, que obviamente a gente sabe que ele não quer deter os massacres aqui, ele está falando que vai apoiar qualquer sanção que a OTAN fizer contra a Rússia se eles invadirem a Ucrânia. Tipo, de verdade, o cara acha que ele tem algum tipo de influência na geopolítica internacional. Tipo, assim, ele não se pronuncia sobre o que está acontecendo aqui, mas ele acha que pode ter algum tipo de influência sobre o que vai acontecer com a Rússia. Então, tipo... Eu recebi algumas informações, André, inclusive, de fake news que estão sendo criadas por conta, né? A Colômbia agora vai passar por eleições. Tem eleição em março, né, para o parlamento e depois para a presidência, né? E tem um dos candidatos aí que está muito bem cotado, é um candidato à esquerda e comunista, né? Então, assim, não sei se ele é comunista, mas dizem que é, né? As forças de oposição falam que ele é. E aí já estão começando, tem gente já começando a produzir fake news falando que essa aproximação com a Rússia pode favorecer o candidato comunista e aquele falso terror, né? O comunismo vai tomar a Colômbia por causa das eleições que estão próximas e o candidato, né, entre aspas, comunista estar à frente. E aí já começa essas propagandas, né, mentirosas, que é o que acontece muito no Brasil, né?
essas notícias produzidas. Eu não sei se você viu que os bolsonaristas no Brasil falando que foi o Bolsonaro que levou a paz lá para a Rússia, né, com a visita do Putin. Enfim, tá rolando isso mesmo, tem essa movimentação e também li sobre soldados russos ali no conflito, ali na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Antes da gente entrar mesmo no leste europeu, se você puder falar um pouquinho sobre isso.